Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e hoje eu trago para vocês uma indicação deste livro aqui, O Século do Espírito Santo. Esse livro ele fala sobre os 100 anos do avivamento pentecostal e carismático. Se você quer aprender sobre a história do maior movimento do pentecostalismo da igreja, que iniciou no século XIX, você precisa ter este livro aqui. Ele fala desde o início do movimento do pentecostalismo, mas sim na igreja primitiva, baseado no texto em Atos capítulo de número 2, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos ali no dia de Pentecoste e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia a cada um que falasse. Todavia, esse livro ele conta uma história interessante que pouco a pouco, quando os apóstolos eles morreram, por volta do ano 67, quando Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, por volta do ano 68, Paulo ele foi decapitado pela ordem do imperador Nero, e aí João, o único apóstolo que ainda estava vivo, foi exilado na ilha chamada Patmos por volta do ano 90 ao ano 95 depois de Cristo. Depois de ser liberto da ilha chamada Patmos, ele voltou a liderar a igreja em Éfesos e morreu de morte natural. O único apóstolo de morrer de morte natural foi o apóstolo conhecido como João, porque ele era portador de uma promessa. Então, por volta do ano 185 ao ano 212, dois homens, conhecidos como Augustinho e João Crisóstomo, eles apareceram com teses dizendo que não era mais necessário o dom de falar línguas estranhas e as manifestações dos dons espirituais, da mesma forma que havia na igreja primitiva. Então, o povo que escutou João Crisóstomo e Augustinho começou a aceitar este tipo de teoria e os dons espirituais começou a desaparecer no meio da igreja. A paz do Senhor, meus irmãos. Se você busca crescer na graça e no conhecimento, eu posso lhe ajudar. Você já imaginou ganhar uma biblioteca teológica digital com 900 livros em PDF por apenas R$ 25? Isso mesmo, são 900 livros por apenas R$ 25. Com o objetivo de lhe abençoar, clique agora no link na descrição deste vídeo e fale diretamente comigo. Eu lhe aguardo lá. As pessoas não mais buscavam mais o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Isso aí foi um grande erro que a igreja ela aceitou por conta desses dois homens. E quando chegou no ano 1000, as coisas pioraram. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana, dizendo que o falar línguas estranhas não era mais considerado como o dom do Espírito Santo, mas o falar línguas estranhas se tratava agora de uma possessão demoníaca. Imagine que coisa absurda. Então ninguém tinha mais coragem de buscar os dons espirituais e principalmente falar línguas estranhas, porque estava ensinando que se tratava agora de uma possessão demoníaca. E isso, a igreja pouco a pouco começou a buscar apostasia, frieza espiritual, e os dons espirituais de fato ficaram esquecidos. Até chegar o ano de 1901, conforme a narrativa deste livro aqui, um pastor ex-metodista, conhecido como Charles Fox Parham, ele estava pregando em escola bíblica dominical sobre o batismo com o Espírito Santo. E naquele dia, na América, no ano de 1901, poucas pessoas tinham sido ainda batizadas com o Espírito Santo. Mas lá no fundo da igreja, no último banco da congregação, estava uma moça conhecida como Agnes Ozima. E após ela ouvir a mensagem que o pastor estava dizendo que Jesus batizava com o Espírito Santo, ela levantou do banco, chegou onde estava o pastor Charles e disse: pastor, eu acredito que Jesus pode me batizar com o Espírito Santo se o Senhor orar por mim. Segundo diz a história desse livro aqui, ele faz o seu testemunho dizendo que antes que o pastor Charles terminasse 3 palavras, quando estendeu as mãos sobre a cabeça de Agnes Ozima, Jesus batizou aquela moça com o Espírito Santo e ela começou a falar em chinês. Ela passou 3 dias falando em chinês e 3 dias escrevendo em chinês. Isso é muito magnífico. Todas as pessoas no ano de 1901 na América conheceu a história da moça conhecida como Agnes Ozima, que foi batizada em chinês. Mas quando chegou o ano de 1906, a inauguração na congregação da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles, um pastor afro-americano conhecido como Ilan Seymour, ele abre uma pequena congregação na Rua Azusa e lá foi de fato um palco de glória, aonde o Espírito Santo de Deus
começou a trazer de volta os dons do falar em línguas estranhas e as operações de maravilha. A esposa de Simon, sem nunca ter frequentado uma aula de música, o Espírito Santo de Deus tomou ela em umas línguas desconhecidas e ela começou a cantar um hino que ninguém nunca ouviu. Sentou no piano e começou a tocar em uma melodia nunca vista. E segundo diz a história, que a esposa de Simon continuou tocando piano até o dia de sua morte e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então, se você não conhece este livro, O Século do Espírito Santo, você precisa adquirir, porque a sua vida será edificada. Que Deus em Cristo continue te abençoando, no nome do Senhor Jesus.